Graça e paz, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 1, versos 24 a 31. Gênesis, capítulo 1, versos 24 a 31. Eu vou fazer a leitura na Nova Almeida Atualizada. Gênesis, capítulo 1, versos 24 a 31. Em reverência, se atente à palavra do Senhor. E Deus disse: que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus, e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu que tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Amém. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e em reverência nos colocamos aos Teus pés, pedindo que o Senhor ensine o nosso coração nessa noite. Que o Teu Santo Espírito leve cativo os nossos pensamentos e ilumine a nossa mente para compreender as Tuas verdades. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Dentro da série O Começo do Começo, estamos no sexto dia da criação. Curiosamente, há um filme do ano de 2000 chamado O Sexto Dia. Não sei se vocês conhecem esse filme. O Sexto Dia. Ele é estrelado pelo ator austro-americano Arnold Schwarzenegger. E é uma história de ficção científica que se desenrola em um mundo tecnologicamente evoluído, onde não existem doenças incuráveis e nem fome. Tudo isso graças aos progressos da genética que tornaram possível a clonagem dos animais e das plantas. Entretanto, um poderoso industrial do ramo da biotecnologia e sua equipe de cientistas viram aberto o caminho para a clonagem humana, até então ilegal. Uma das cobaias desses cientistas é Adam Gibson, que é o protagonizado por Arnold Schwarzenegger. Mas perceberam, o nome é Adam. No inglês, no português, Adão. E Adam é um tradicional chefe de família e piloto de helicóptero. E após sobreviver a um acidente aéreo com um dos helicópteros de sua empresa, ele retorna para casa para participar da festa de aniversário que ia ser preparada para ele. Mas ele toma uma surpresa. A vida dele é completamente roubada. Quando ele olha pela janela, ele vê um clone seu comemorando o seu aniversário. E detalhe, o clone acha que é o próprio Adam, que é o Adam verdadeiro. Sem saber por que foi clonado, Adam precisa salvar a si mesmo para descobrir quem está por trás desses acontecimentos e recuperar sua vida e sua família. O filme apresenta várias discussões relacionadas à clonagem humana, a duplicidade de identidade de indivíduos, o aumento da população global, a interferência no ciclo de vida dos seres humanos e os problemas sociais e familiares que envolvem a clonagem. Contudo,
essas celeumas não ficam apenas no campo da ficção científica. Cientistas, juristas, filósofos e religiosos têm debatido o problema da clonagem humana, principalmente após o caso da ovelha Dolly, que foi clonada a partir de um material genético de uma ovelha doadora. Os defensores da clonagem humana alegam que poderiam, em tese, alcançar a cura de inúmeras doenças, ou até mesmo a regeneração de tecidos, órgãos ou membros amputados ou mal formados. Já os opositores afirmam que os estudos vão contra o curso natural da vida. Ou seja, se um ser é clonado, mesmo que seja fidedigno ao ser doador, ele nunca será original. Essa problemática também traz à tona a questão da imortalidade, já que a possibilidade de clonagem se torna infinita, capacitando o homem a, em tese, perpetuar a sua vida na Terra. À luz dessa problemática, surge a seguinte pergunta: é possível ao homem fazer novos sextos dias? Será que o homem tem esse poder para fazer novamente o sexto dia como Deus fez? Nessa noite, veremos como o relato da criação do homem é algo realmente necessário para o entendimento da origem da humanidade e para a compreensão do papel do homem dentro da criação. Perceberemos a singularidade da criação do homem como imagem e semelhança do seu Criador. E por fim, entenderemos como essa imagem do Criador, que foi distorcida pelo pecado, está sendo completamente restaurada na pessoa de Jesus Cristo. Para tanto, meditaremos sobre o seguinte tema: criados à imagem de Deus. E a mensagem será dividida da seguinte forma, em 2 pontos. Primeiro ponto: no sexto dia, Deus criou os animais terrestres, versos 24 e 25. Segundo ponto da mensagem: no sexto dia, Deus criou o homem à sua imagem, versos 26 a 31. Vamos analisar o primeiro ponto da mensagem. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres, versos 24 e 25. Os hebreus ficaram praticamente 400 anos no cativeiro do Egito. E durante esse tempo de escravidão, o povo foi submetido às cosmogonias pagãs, ou seja, às tentativas equivocadas de explicar a origem, a natureza e a finalidade do cosmos, do universo. E as mais importantes cosmogonias desse período eram a cosmogonia egípcia e a cosmogonia babilônica. O desejo de Deus ao tirar o povo do Egito era levá-los para a terra prometida, para que eles se tornassem uma nação que servisse ao Senhor. Todavia, para que isso acontecesse, era necessário que o povo tivesse uma compreensão adequada a respeito da sua origem. Afinal, aquilo que cremos a respeito da nossa origem determina tudo aquilo que fazemos. Por essa razão, Gênesis foi escrito por Moisés durante o período em que eles estavam ali para atravessar o Rio Jordão para entrar na terra prometida. O alvo de Moisés era corrigir as crenças fundamentais do povo hebreu e dar a eles condições de enxergar a realidade de uma maneira mais adequada, permitindo que o povo se organizasse como sociedade e como uma nação que agora iria servir o Deus de Israel. Moisés então começa a sua narrativa descrevendo a criação dos céus e da terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Versículo 1. Com essa descrição simples, ele mostra ao povo que Deus é eterno, todo-poderoso, pessoal e distinto da sua criação. E também revela que Deus criou todas as coisas do nada, somente pelo poder da sua palavra. Essa introdução é muito importante porque em todas as cosmogonias antigas, a realidade era criada por uma multiplicidade de deuses e o conflito que existia entre esses deuses. Por exemplo, na cosmogonia babilônica, a briga entre os deuses Marduk e Tiamat foi a causa da origem do universo. A partir do corpo dividido de Tiamat, Marduk cria os céus e a terra. Em razão disso, Moisés inicia o livro de Gênesis, mostrando como Deus criou todas as coisas, livre e soberanamente, para o louvor da sua glória e para o deleite dos seus filhos. E Deus teve um propósito em cada etapa da sua criação: preparar o ambiente para o ápice da criação,
que somente será revelado no sexto dia, como veremos nessa noite. Deus cria a luz, separa a luz das trevas e nomeia luz e trevas, dia e noite. Depois cria o firmamento, separa as águas de baixo e de cima, ajunta as águas de baixo, faz aparecer a parte seca e a nomeia. Então faz essa terra seca produzir relva, ervas e árvores frutíferas para servir de alimento. Na sequência, Deus faz os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e também as estrelas. Em seguida ele cria os peixes e as aves, segundo as suas espécies, abençoando-os para que fossem fecundos e se multiplicassem. Tudo isso Deus fez em 5 dias de trabalho. E ele termina dizendo que a sua criação era boa. Foi assim que o sermão terminou semana passada, né? No sexto e último dia da criação, Deus cria o restante dos animais e o homem. Comecemos pela criação dos animais. Veja aí na sua Bíblia, versos 24 e 25. Diz assim: E disse Deus, que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. O texto bíblico relata que os animais terrestres foram criados pela palavra de Deus e produzidos a partir da terra, assim como as plantas também foram criadas da terra no terceiro dia. Portanto, da terra brotaram os primeiros animais terrestres, com exceção das aves, que junto com os animais aquáticos foram criados no quinto dia. Deve ter sido uma visão extraordinária observar aqueles animais belíssimos brotando da terra conforme Deus havia determinado. Não sabemos como isso aconteceu, mas é certo que há essa ligação da vida animal com a terra. Deus cria a vida animal com grande variedade e o chama de seres vivos. A classificação dos seres vivos que encontramos aqui no versículo 24, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, não foi elaborada com o intuito de nos apresentar um trabalho científico de taxonomia, mas sim mostrar que todo ser vivo que existe foi criado pelo poder de Deus, segundo as suas espécies e com a capacidade de reprodução. Perceba que mais uma vez o resultado é imediato. O versículo 24 diz: e assim aconteceu. A palavra de Deus é proferida e surte efeito de imediato. Ela é ao mesmo tempo ordem criadora e ato consumado. Deus ordenou que a terra produzisse seres vivos e a terra produziu. Por fim, Deus viu que tudo o que tinha criado e disse que era bom. Todos os aspectos criados estavam de acordo com o padrão da vontade de Deus. Pense em quantas vontades ou intenções do seu coração se frustraram porque algo deu errado. Tenho certeza que você pode pensar em inúmeras situações que você pensou em algo e deu errado. Com Deus é totalmente diferente. Deus tem o poder de fazer algo perfeitamente de acordo com a sua vontade ou intenção. Nada frustra o desígnio de Deus. Contudo, o dia ainda não terminou. Havia algo a ser criado. E assim chegamos ao clímax da narrativa. Ainda no sexto dia, Deus cria um ser diferente de tudo o que ele havia criado até esse ponto. Ele cria aquele que será a sua imagem e o seu representante na terra. Isso nos leva ao segundo ponto da mensagem. No sexto dia, Deus criou o homem à sua imagem. Versos 26 a 31. Leia comigo os versos 26 e 27. Diz o seguinte, só a primeira parte do verso 26. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E verso 27. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
Finalizando o sexto dia, Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Nesse ponto é preciso destacar 3 verdades preciosas sobre a origem do homem. Primeira verdade, a criação do homem foi um ato imediato de Deus, foi um ato direto de Deus. Pela primeira vez, Deus fala no plural, mostrando uma participação maior e mais direta do Criador na criação do homem. O haja impessoal e seus equivalentes dos 7 atos criativos anteriores, e que vocês viram na mensagem passada, é substituído pelo façamos pessoal. Na narrativa anterior à da criação do homem, foram usadas as seguintes expressões: e disse Deus haja, e disse Deus ajuntem-se, e disse Deus que a terra produza. Mas agora é utilizada a seguinte fórmula criacional: disse Deus, façamos. Nos 2 capítulos iniciais de Gênesis, o homem é retratado no mesmo nível da natureza e acima dela, e também em continuidade e descontinuidade com ela. O homem partilha do sexto dia com outras criaturas, os animais. É feito do pó da terra como algumas delas, plantas e animais. Alimenta-se como elas e se reproduz sob uma bênção semelhante a delas. Mas a ênfase recai na distinção que há entre o homem e as demais criaturas criadas. Façamos está em tácito contraste com produza a terra. Ao chamar à existência as outras criaturas, Deus simplesmente falou e essa fala as trouxe à existência. Porém, quando Deus está prestes a criar o homem, ele primeiro conferencia-se consigo mesmo. Ou seja, Deus delibera consigo mesmo. E temos aqui uma indicação, ainda que sutil, da pluralidade que há em Deus e que já foi indicada nos versículos 1 a 3 do capítulo 1 de Gênesis. E então Deus anuncia a sua intenção de fazer o homem à sua imagem e semelhança. Isso indica que o conselho e a decisão de Deus são mais claramente manifestos na criação do homem do que na criação de todas as outras criaturas. Segunda verdade, Deus fez o homem a partir do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida. Olha aí em Gênesis capítulo 2, verso 7. Gênesis capítulo 2, verso 7. Moisés vai dizer o seguinte: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Esse ponto vocês vão ver mais detalhadamente nos próximos sermões. O corpo do homem é trazido à existência daquilo que Deus já havia criado, o pó da terra. Sim, somos da mesma substância da terra: água, carbono, hidrogênio, cálcio e demais componentes. Porém, na criação da alma, chamada também pela Escritura de espírito, ou algumas vezes de coração, não houve modelagens de materiais pré-existentes, mas a produção de uma nova substância. A alma do homem foi uma nova produção de Deus, no sentido estrito da palavra, pois Deus lhe soprou, Deus soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. O homem distingue-se das demais criaturas de Deus, porque foi criado de uma maneira única. Apenas do homem é dito que Deus soprou nele o fôlego da vida. Portanto, o homem possui uma parte material, chamada de corpo, e uma parte imaterial, chamada de alma ou espírito. E com a combinação dessas duas partes, o homem se tornou alma vivente, o que nesse contexto significa um ser vivo. Isso nos mostra, queridos, que nunca será possível ao homem fazer novos sextos dias, como ocorreu no filme O Sexto Dia. O homem é formado pela parte material, que é corpo, e pela parte imaterial, alma e espírito. E mesmo que fosse possível replicar o corpo de uma pessoa, o homem nunca conseguirá clonar ou criar a alma de uma pessoa. Por isso, é impossível novos sextos dias. O homem não tem esse poder. Deus não concedeu esse poder ao homem. Esse poder é exclusivo do nosso Deus.
Terceira verdade. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. É o que eu vou me deter um pouquinho nesse ponto. O homem distingue-se das demais criaturas de Deus porque foi criado de uma maneira singular, única. Apenas do homem é dito que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas qual é o significado de imagem e semelhança? Quando Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem conforme a nossa semelhança, significa que ele pretendia fazer uma criatura semelhante a si. Deixe-me explicar melhor isso. As palavras hebraicas que exprimem imagem e semelhança se referem a algo similar, parecido, mas não idêntico à coisa que representa. A palavra imagem também pode ser usada para exprimir algo que representa outra coisa. No mundo antigo, era comum o rei colocar imagens de si mesmo na forma de estátuas nas províncias distantes. Essas imagens diziam que aquela província era parte do domínio daquele que era ali representado. Deus fez os seres humanos à sua imagem e os colocou sobre a terra para mostrar que a terra em que vivemos é o domínio dele. O homem foi criado para refletir, espelhar e representar Deus. Adão e Eva foram criados para refletir as qualidades que haviam em Deus, e isto em perfeita obediência, sem pecado. A ideia é que pela criação, aquilo que é original em Deus, tornou-se cópia no homem. Isso significa, é claro, que o homem não só leva a imagem de Deus, porque se eu pensar que o homem leva, dá a entender que ele pode perder. Não. O homem é a própria imagem de Deus. Não é que o homem tem a imagem de Deus. Ele é a imagem de Deus. A imagem de Deus no homem não é algo acidental na natureza humana, nem externo a ela. É algo inerentemente vinculado à humanidade. Todos os seres humanos têm essa imagem. Quer estejam em relacionamento com Deus, quer cumpram a função de dominar. É a própria essência de quem o homem é. O homem como um ser completo, corpo, vontade, emoções, sentimentos, almas, é a imagem de Deus. O homem é a imagem verdadeira e real de Deus. Mas ainda surge uma questão que a gente precisa trabalhar. Em que consiste essa imagem de Deus? No que o homem se assemelha a Deus? Resumidamente, apesar de existirem algumas divergências entre os teólogos, e aqui eu vou seguir o Van Groningen, a imagem divina no homem pode ser vista em 4 sentidos: personalidade, espiritualidade, liberdade, expressividade. Personalidade, espiritualidade, liberdade e expressividade. A primeira ideia é da personalidade. Deus é um ser pessoal. E o homem feito à sua imagem dispõe dessa mesma personalidade. Isso não faz o homem ser algo mais que os animais. Faz ele ser totalmente diferente dos animais. A personalidade pressupõe consciência, conhecimento e responsabilidade. Consciência, conhecimento e responsabilidade. Primeiro, a personalidade pressupõe consciência, que é a capacidade de entender a própria existência. Você já colocou um animal na frente do espelho? Qual é a reação dele? Ele rosna, porque o animal não tem consciência da sua própria existência. Por isso, os homens são diferentes dos animais. O homem é capaz de entender seus próprios pensamentos, sentimentos e atos. Um animal, uma ave, não tem esse tipo de capacitação que o homem tem e que Deus concedeu ao homem. A personalidade também pressupõe conhecimento, que é a capacidade de aprender, transmitir e avançar no conhecimento. O conhecimento é possível apenas ao ser humano. Os animais desenvolvem mecanismos de aprendizagem por meio da experiência prática e da repetição de experiências. Porém, o conhecimento complexo, efetivo e racional somente é aprendido pelo homem. O animal não tem esse tipo de conhecimento. E a personalidade pressupõe responsabilidade, que é a capacidade de retidão, justiça e santidade. Elementos que compõem a justiça original
perdida por causa do pecado, mas reconquistada por Cristo. Todo homem, independentemente do aprendizado, já nasce com uma versão da lei de Deus gravada no seu ser, que o habilita a distinguir entre o certo e o errado. Deus imprimiu na alma humana os conceitos morais básicos, de modo que o homem sabe o que é certo e o que é errado. Os animais até podem ter um senso de certo e errado com base na experiência prática, a partir do ensino e da repetição. Porém, eles não são seres morais que possuem retidão e justiça. Esses dias eu estava assistindo um vídeo de um cachorro, e detalhe, caramelo, né? O cachorro caramelo, ele adentra a uma festa de casamento e tinha vários bolos num canto. E ele foi lá, deu uma bocada no bolo. O pessoal ia comer. A questão é, alguém vai denunciar ele para a autoridade policial por o crime de furto? Será que algum pai vai chegar para o filho e vai dizer, não se meta com esse delinquente, esse cachorro aqui, que ele é um mau exemplo da sociedade canina? Será que algum pai vai fazer isso? Não. Os animais não possuem responsabilidade diante da lei moral de Deus. Entretanto, o homem é criado à imagem de Deus e por isso tem a responsabilidade de andar em conformidade com a lei divina. Adão e Eva não foram criados em um estado de neutralidade. Eles foram criados num estado de santidade. Por isso, aquele adágio, aquele dito popular que fala que errar é humano, é totalmente antibíblico. Ele não está em consonância com a Escritura. Errar não é humano. Ou seja, não é algo próprio da humanidade que Deus criou. Isso é algo que sobreveio com a queda. O problema não está no Criador, nem está na criação do Criador, mas no que a criatura decidiu fazer com a sua liberdade, que o Criador soberanamente lhe concedeu. A segunda ideia, que está ligada à imagem e semelhança, é a espiritualidade. Deus é um ser espiritual e os seres humanos também são personalidades espirituais. A imagem de Deus nos torna pessoas espirituais, capazes de nos relacionar e nos comunicar com Deus. Apesar de ser criatura num sentido material, o homem também é num sentido extramaterial, pois tem em si o elemento espiritual que o impele a viver uma vida além da matéria. Quando Deus fez o homem à sua imagem, colocou nele um senso insuperável de eternidade, que somente pode ser preenchido por aquele que é eterno. Por isso, todos aspiram pelo divino. O homem pode negar ou tentar abafar a voz interior que o induz à adoração a Deus, mas não pode eliminá-la. Nenhum homem pode eliminar o senso da religião que Deus colocou no seu coração. Ninguém consegue negar isso de modo completo. Mesmo quando as pessoas negam a existência de Deus, lá no fundo, elas sabem que Deus existe. Mesmo com todos os efeitos do pecado, o homem ainda tem um senso de Deus. E a terceira ideia é a da liberdade. Como ser pessoal e espiritual, Deus é um ser livre e Deus criou o ser humano com liberdade para amar, conhecer, confiar, desejar, obedecer e também para se recusar a fazer essas coisas. É o que nós chamamos de livre agência. E a quarta ideia que está ligada à imagem e semelhança é a chamada de expressividade. Deus tem a capacidade de se expressar, de fazer a sua vontade conhecida e executá-la. O ser humano também possui a capacidade de expressar e transmitir a sua personalidade, sua espiritualidade, suas virtudes, seus sentimentos, os seus medos e os seus desejos. Voltando ao texto. O homem foi criado à imagem de Deus para ser seu representante e dominar sobre a terra. Versos 26 e 28. Verso 26, segunda parte, diz assim: Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Na cultura de Moisés,
a cultura do Antigo Oriente, que imperava tanto no Egito quanto na Babilônia, e assim também em Canaã, os reis, os soberanos e os faraós eram vistos como os representantes de Deus na terra. Por isso, eles reinavam com poder absoluto. E somente eles eram considerados filhos de Deus. Mas Moisés está ensinando que todos os homens são criados à imagem de Deus e que eles são representantes de Deus na terra. O ser humano foi criado à imagem de Deus para que dominasse sobre a terra e sobre os animais presentes nela e no céu. Dominar é algo próprio de Deus. Por isso que o homem foi criado à imagem divina. E por isso também ele tem a função de dominar numa clara imitação de Deus. Portanto, o homem é o representante de Deus para reinar e estender o reino do Criador na terra. E esse domínio não é apenas uma capacidade concedida ao homem, mas um imperativo. Verso 28 diz: tenham domínio. Está no imperativo. O imperativo que não era válido somente para o primeiro casal, mas também para os seus descendentes. E todos nós somos descendentes de Adão e Eva, o primeiro casal. Esse tenham domínio também é um imperativo para nós. Deus não concedeu ao homem e à mulher a sua deidade. Adão e Eva não foram transformados em deuses, mas os dotou com o privilégio e a responsabilidade de serem co-trabalhadores com ele nas tarefas reais a serem executadas na criação. Perceba, queridos, a importância disso para o povo de Israel. Perceba a importância para o povo em saber que Deus criou o homem diretamente e lhe deu o domínio sobre os animais e sobre a natureza. Na cosmogonia do Antigo Oriente, os homens eram criados com o objetivo de trabalhar como escravos para um grupo de deuses de segunda categoria chamado de deuses caídos. A esses deuses caídos foi atribuída a tarefa de construírem as cidades. Então o que eles fizeram? Construíram os homens para serem escravos deles e os homens construírem as cidades. Agora pense, o povo está saindo do Egito com esse tipo de cosmogonia. Que tipo de sociedade tenderia a surgir de uma cosmovisão que tende a dizer que os homens foram criados para uma tarefa indigna que os deuses não queriam praticar? Que tipo de sociedade surgiria isso? Por isso era importante essa ênfase dada por Moisés, de que o próprio Deus foi responsável pela criação do homem, tornando-o mais elevado que a criação e fazendo como seu representante na terra. Como imagens de Deus, somos representantes de Deus nesse mundo. Como imagens de Deus, devemos administrar esse reino em seu favor. Esse é o bom plano de Deus para o seu reino e para os seres humanos. Por fim, Deus abençoa o primeiro casal e lhes concede toda a provisão necessária. Primeiramente, verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Assim como anteriormente Deus abençoara os peixes e as aves para que fossem fecundos e se multiplicassem, agora Ele abençoa homens e mulheres para que se reproduzam e dominem a terra. Deus abençoou o homem e a mulher a fim de assegurar que a humanidade fosse capaz de fazer o que Ele expressamente declarou: ser frutífera, encher a terra, sujeitá-la e governar sobre todas as formas de vida. Em seguida, Deus faz provisão de mantimento para as suas criaturas. Versos 29 e 30. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus, e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Ao contrário da cosmogonia do Antigo Oriente, em que os deuses obrigavam os homens a lhes suprirem de alimentos,
Deus aqui provê o alimento para os seres humanos e a sua criação. E mais uma vez percebemos a bondade e o cuidado de Deus para com toda a sua criação. Finalizando o ato criativo, temos a avaliação final feita pelo próprio Deus. Verso 31. Deus viu que tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Até aqui, Deus havia avaliado a obra do primeiro, terceiro, quarto, quinto e sexto dias, sempre dizendo, bom. Mas ao final da criação, na última avaliação, Deus deu nota máxima à sua obra, dizendo, muito bom. Concluindo, todos os seres humanos são criaturas que Deus fez da sua própria imagem. Contudo, como já foi dito pelo próprio reverendo Rafael aqui na introdução, nossos primeiros pais, criados para refletir e representar Deus, não passaram no teste. Provados, caíram e deformaram a imagem de Deus neles. Mas a imagem de Deus não se perdeu como resultado do pecado, ou especificamente da queda. Mesmo depois da queda, o homem ainda é considerado imagem de Deus. Mas essa imagem se tornou, como diz Calvino, deformada, doentia e desfigurada. Apesar disso, todo ser humano é uma imagem valiosa e preciosa de Deus. Todo ser humano, por mais que a imagem de Deus esteja maculada pelo pecado, pela fraqueza, pelo envelhecimento ou por qualquer outra deficiência, traz em si ainda a condição de ser imagem de Deus e, portanto, precisa ser tratado com dignidade e o respeito devidos ao portador da imagem divina. E isso traz implicações profundas na nossa conduta com as demais pessoas. Significa que todas as raças merecem igual dignidade e direitos. Não faz sentido qualquer pensamento racista ou preconceituoso, porque todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus, independentemente da sua cor e etnia. Significa que os idosos, por mais que estejam experimentando os efeitos do tempo e da senilidade sobre o seu corpo e a sua mente, merecem respeito, honra, cuidado e proteção. Significa que os portadores de necessidades especiais, por mais que estejam debilitados no seu corpo ou na sua mente, merecem honra, cuidado, respeito e proteção. Significa que as crianças ainda no ventre materno, que não devem ser consideradas como um mero pedaço de tecido ou parte do corpo da mãe, merecem plena proteção, respeito e dignidade como seres humanos. Significa que a pessoa que está sentada ao seu lado na igreja não deve ser desprezada, maltratada, injuriada ou caluniada, mas merece atenção, respeito, cuidado e amor. Precisamos, como cristãos, afirmar o valor e a dignidade da vida, porque toda a vida reflete a imagem do nosso Criador. Se algum dia negarmos nossa posição singular na criação como únicos portadores da imagem de Deus, logo passaremos a depreciar o valor da vida humana, tenderemos a enxergar os seres humanos como uma mera forma animal superior ou algo sem valor, que pode ser meramente descartado. Todo ser humano é a imagem de Deus. Mas você poderia me perguntar nessa noite, se eu sou a imagem de Deus, por que eu me sinto indigno com tanta frequência? Por que eu me sinto um lixo com tanta frequência? Se eu sou a imagem de Deus, por que eu não sou reconhecido e valorizado? Se eu sou a imagem de Deus, por que eu não sou amado? Se eu sou a imagem de Deus, por que eu não me satisfaço com quem eu sou? Seu senso de inadequação está correto, mas talvez você esteja identificando o problema no lugar errado. O problema não é o seu valor como ser humano. Afinal, você é a imagem de Deus. O problema é que, embora você seja a imagem de Deus, alguns elementos dessa imagem foram distorcidos e perdidos por causa do pecado. Seu intelecto está corrompido pela falsidade e pelo engano. Suas palavras já não glorificam continuamente a Deus. Seus relacionamentos muitas vezes são controlados pelo egoísmo e não pelo amor. Suas ações são controladas pelos desejos idólatras
do seu coração. Somos imagem de Deus e ainda representamos o Senhor diante da criação. Mas essa imagem em nós está distorcida. Como um espelho quebrado, ainda é possível ver a imagem, mas ela está desfigurada pelas rachaduras. Somos menos plenamente como Deus do que o éramos antes do surgimento do pecado. Mas eu tenho uma boa notícia para você essa noite. A boa notícia é que o próprio Deus se fez carne, habitou no meio de nós, morreu sobre uma cruz e ressuscitou ao terceiro dia para que a imagem de Deus fosse restaurada em você. Não é isso que estamos lembrando nesse dia? A Páscoa, a ressurreição de Cristo? Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu o poder da morte e o pecado, para que a imagem de Deus fosse restaurada em você. Sim, ele foi moído naquela cruz e ressuscitou para que a imagem de Deus fosse restaurada em você. Pois Cristo é a imagem perfeita de Deus e Ele está restaurando o espelho que foi quebrado. E à medida que crescemos em maturidade cristã, oração, leitura da Escritura, comunhão com os irmãos, mortificação do pecado, aumenta a nossa semelhança a Deus. Esse processo de restauração da imagem de Deus em nós é chamado de santificação. Ele começa no dia da sua conversão e vai até o dia que você se encontrar com o seu Salvador. A cada dia, através da obra do Espírito Santo, nos tornamos cada vez mais semelhantes a Cristo na nossa vida e no nosso caráter. Afinal, Deus nos redimiu para que sejamos conformes à imagem do seu Filho. E assim, a imagem de Deus vai sendo refletida e restaurada em nós. Como você tem espelhado a imagem de Deus? Apesar dos seus erros e falhas, as pessoas têm enxergado a imagem de Cristo sendo formada em você? Ou o seu pecado tem distorcido tanto a imagem de Deus que nenhuma pessoa consegue reconhecê-lo como um servo de Cristo? Mas, querido, a boa notícia não para aqui. Tem ainda, essa boa notícia continua. Porque ela não é uma boa notícia só para esse lado da eternidade. Essa boa notícia também é para o outro lado da eternidade. Por isso ela vai muito além. A imagem de Deus está sendo restaurada em nós, mas haverá um dia em que ela será totalmente aperfeiçoada. Um dia, o espelho não vai ter mais nenhuma rachadura. E a obra de Cristo é tão perfeita e eficaz que o espelho não apresentará na eternidade nenhum sinal de que um dia ele se quebrou. Vai ser tão perfeito o que Deus vai fazer em nós, pela obra de Cristo, que não vai ter nenhum resquício de rachadura em você por causa do pecado. E assim como hoje somos como Adão, sujeitos à morte e ao pecado, também seremos como Cristo no futuro, moralmente puros e jamais sujeitos à morte de novo. O objetivo de Deus ao criar o homem à sua imagem se realizará completamente na pessoa de Jesus Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível. Em Jesus vemos a semelhança humana a Deus como ela foi originalmente concebida. E isso deve ser motivo de alegria e louvor para nós, pois estamos sendo transformados de glória em glória na imagem de Jesus Cristo. E assim, quando Ele se manifestar na glória, seremos semelhantes a Ele. Não desanime. Por mais terrivelmente que tenhamos sido quebrados, aquele que é a imagem perfeita de Deus se fez carne e carregou os nossos pecados naquela cruz, para que fôssemos refeitos à imagem dele. No plano maravilhoso de Deus, nós caímos, para que pudéssemos ser erguidos a algo ainda maior. Quando Cristo retornar em poder e glória, não seremos como Adão. Não. Nós seremos mais do que Adão. Nós seremos a imagem de Jesus Cristo. Essa é a maravilhosa base do nosso valor. Essa é a maravilhosa verdade do que Ele está fazendo
e fará por nós. Apenas creia e você verá a imagem de Cristo sendo formada em você. Abaixe a sua cabeça e vamos orar. Senhor, nós fomos criados à tua imagem e semelhança. Refletimos o Senhor, mas os nossos primeiros pais pecaram. E nós fomos concebidos em pecado, Senhor. Essa imagem que foi criada perfeita lá no Éden, ela está quebrada por causa do pecado. Mas nós te louvamos nessa noite, porque aquele que é a imagem perfeita do Senhor se fez carne, foi moído naquela cruz, derramou o seu sangue precioso naquele patíbulo de morte e ressuscitou no terceiro dia para que nós fôssemos refeitos à imagem dele. Nós te agradecemos, ó querido Jesus, porque o Senhor está à destra do Pai, refazendo a nossa imagem através da obra do Espírito Santo. E porque podemos ter a plena certeza que no dia que o Senhor retornar, nós seremos plenamente a tua imagem. Oh, que glória, Senhor, que será esse dia. E que bênção será sabermos que estamos sendo feitos e um dia seremos a imagem perfeita de Jesus Cristo. Oh, Pai, nós te louvamos e te adoramos por esse momento. Em nome de Jesus. Amém.